Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que todos estejam bem e vamos começar a nossa aula de ciências para o 7º ano. Iniciaremos nossa aula de hoje falando sobre a correção de atividades que foi passada na aula anterior, no dia 6/7 de 2020. E também falaremos sobre a atmosfera. Bem, vamos então à página 95, questão 1. Ao encher os pneus de uma bicicleta, podemos regular a rigidez deles de acordo com a superfície sobre a qual vamos pedalar. Para andar no asfalto, por exemplo, podemos deixá-los mais firmes. Para andar na areia, o ideal é deixá-los mais macios. Aí vem a pergunta. O item A, como podemos controlar a rigidez do pneu? E o item B, que propriedade do ar é responsável por permitir esse tipo de regulagem? Bem, então vamos lá? Como podemos controlar a rigidez do pneu? Bem, o nosso pneu nós enchemos, bombeamos ar para ele vai enchendo, enchendo, enchendo. E se não tivermos cuidado, ele uma certa hora explode, né? Então, ele vai encher e vai ficar mais rígido ou mais mole de acordo com a quantidade de ar que injetamos nele, certo? Então nós controlamos a rigidez do pneu com a quantidade de ar que colocamos nele. E que propriedade do ar é responsável por permitir essa regulagem? Bem, vocês lembram daquela historinha da seringa? Que tem um pouquinho de ar, nós podemos comprimir ou nós podemos puxar ela, tampando sempre o outro lado, até um certo ponto. Então, a propriedade de compressibilidade faz com que eu consiga colocar uma quantidade de ar muito grande em um espaço muito pequeno, porque ele vai comprimindo de acordo com aquele espaço. Ok? Então a propriedade se chama compressibilidade. Então, na segunda questão, ele pede assim: observe a montagem ao lado e leia a legenda. Se a válvula for aberta, o que deve acontecer? Escolha uma das alternativas e justifique. Então, eu tenho dois frascos, o frasco A e o frasco B, e um deles está cheio com ar, no caso, o frasco A, enquanto o frasco B está vazio, e a válvula está fechada por enquanto. Então, vamos ver a primeira alternativa. O ar do frasco A vai se expandir e ocupar também todo o frasco B. Então, o ar do frasco A, depois que a gente abre, ele vai sair para o frasco B e vai ocupar os dois frascos. Bem, isso é o que deve acontecer, né? Ele deve ir para os dois frascos, mas vocês conseguem observar, uma parte vai ficar e a outra parte vai para o outro frasco. Mas vocês conseguem observar que no frasco A, o ar está um pouquinho mais apertado do que no frasco B? Vocês conseguem ver isso? Observem só a distância entre as partículas de ar aqui representadas. Vamos para a segunda hipótese. O ar passará todo para o frasco B e o frasco A ficará vazio. Bem, isso não faz muito sentido, né? Porque o que teria se os dois frascos estão tampados? Por que o frasco A ficaria vazio? Será que tem alguma força empurrando todo o ar para fora do frasco A? O que vocês acham? Na outra hipótese, uma parte do ar passará para o frasco B e cada um dos frascos ficará até a metade e a outra ficará vazia. Bem, veja só. Por que o ar, que é uma partícula tão leve, ia se depositar só pela metade do frasco? Tem alguma coisa aqui em cima que faça com que ele
se deposite fora dessa condição? Por que que o ar, que é tão leve, não ocuparia todo o espaço do frasco como ele faz com o espaço da sala que a gente está nesse momento? Afinal de contas, tem ar em todo lado. Por quê que no caso desse frasco ele ficaria somente pela metade? Isso não faz muito sentido, né? Se fosse água, aí faria mais sentido, porque como a água possui partículas mais pesadas, né? A água é mais pesada que o ar, ela se depositaria no fundo, né? Enquanto o ar não, o ar ele fica livre, ele é muito mais leve. Na hipótese D, o ar do frasco A vai se expandir e ocupar também o frasco B, sendo que o frasco B terá o dobro de ar que o frasco A. Bem, vocês podem perceber que o frasco B ele tem o dobro de tamanho do frasco A. E de acordo com a regra, tá, social, por assim dizer, se eu tenho um espaço maior, cabe mais gente dentro daquele espaço, né? Então, por que todo mundo ficaria apertado num espaço pequeno, se eu tenho um espaço maior, onde todo mundo pode ficar mais livre? Então, o ar, como é uma partícula mais leve, ele procura ficar mais distante um do outro da partícula, tá? Então, o item D é o mais correto. Quer dizer o quê? Que quanto maior o volume, maior a quantidade de ar. Então faz sentido que o frasco B tenha o dobro de volume de ar que o frasco A. Vamos para a questão 4 da página 107. Diversos objetos usam ventosas para fixação, como é o caso dos muitos suportes para celular utilizados em carros. Como as ventosas funcionam? E cite outros objetos que você conhece que utilizam ventosas. Então, como as ventosas funcionam? Bem, as ventosas funcionam assim. Você tem uma ventosa, você pressiona ela contra a parede, expulsando o ar que está dentro dela. Quando você expulsa o ar dessa ventosa, você cria uma pressão dentro dela, fazendo com que ela fique grudada na parede, tá? Então, isso facilita com que ela grude na parede sem ter nenhum tipo de cola relacionada a ela, ok? Cite outros objetos que você conhece que utilizam ventosas. Você conhece algum? Bem, eu conheço alguns e vou citar para vocês, mas vamos lá. Ventosas para pendurar sabonete, né? Então nós podemos colocar ventosas penduradas no banheiro para colocar sabonete nela, né? Funciona como uma saboneteira. Ou fazer pequenos jarrinhos de planta, ficar na varanda, né? Na janela. Ou o próprio suporte para shampoo, creme, condicionador, óleos, tá? Ou até mesmo para pendurar coisas, né? Guarda-chuva, toalha, vários objetos. Mas ele também é utilizado para retirar o olho. Não, brincadeira, não é para retirar o olho. As ventosas podem ser utilizadas para retirar a lente de contato, evitando com que você não coloque o dedo sujo dentro do olho, contaminando a lente e o seu olho. Ela também é utilizada em tratamentos estéticos, né? Fitoterápicos e tudo, para retirada de sangue, ativar a circulação, entre outros objetivos. Ela também pode ser utilizada no tratamento estético para celulite e estrias. Vamos então à questão 5. Ao se preparar para escalar uma grande montanha, Kátia, ainda na base, guardou biscoitos em um saco plástico completamente vedado. Quando chegou ao cume, algumas horas depois, pegou esse saco plástico e notou que ele estava estufado. Kátia imaginou que os biscoitos pudessem estar estragados,
mas logo descartou essa possibilidade, já que eles estavam na validade. Então, por que o saco plástico ficou estufado? Vejamos, ela subiu uma montanha, então vamos lembrar o que falamos sobre aquelas bolinhas de encher. Então, quando estou no nível do mar, aqui embaixo da montanha, o ar que está dentro dessa bexiga, ela sofre uma pressão do ar que está fora da bexiga, tá? Então tem uma quantidade maior de ar, fazendo com que ela fique firme e bonitinha. Quando eu vou subindo a montanha, esse balão sofre menos a quantidade de ar externa, tá? Então ele sofre menos quantidade de ar externa. De uma certa forma, o ar que está dentro da bexiga, ele fica mais livre. Então, como ele tem uma pressão maior, ele expande mais, empurrando as paredes da bexiga, fazendo com que ela cresça. Então, ela aumenta de volume. Quando a gente chega lá em cima, né, no alto da montanha, a pressão já é bem menor externa e ele fica bem maior, porque a pressão externa é menor, mas a pressão que está dentro do balão é bem maior. Então faz com que esse balão aumente de tamanho. Se eu subir mais, ele vai estourar, ele vai arrebentar com o plástico do balão. Ok? Então agora vamos falar sobre a atmosfera. O que é a atmosfera? Bem, a atmosfera é uma camada de gás que está sobre o nosso planeta, tá? Sem ela, nós não temos ar para respirar. Então, o ar que está ao redor do nosso planeta está se movimentando, né, por todo ele, certo? E o ar também ele tem camadas, né? A atmosfera em si, ela possui pequenas camadas divisórias. Entre essas camadas nós podemos encontrar, né, a troposfera. A troposfera ela tem 12 quilômetros de extensão da superfície até o limite dela. É lá que 75% do ar atmosférico é encontrado. Então, nesses 12 quilômetros de altura, nós temos uma grande quantidade de ar, e ainda bem, né? Porque nós estamos dentro dessa troposfera. E a temperatura ela vai caindo conforme a altura, chegando até menos 56 graus, no limite da troposfera. Na segunda camada, se chama estratosfera, ela tem uma extensão que vai daqueles 12 quilômetros iniciais até 50 quilômetros. Ela tem baixa concentração de oxigênio, então é muito difícil respirar nessa altura. Tá? E a temperatura que estava diminuindo com a altura, ela passa a aumentar. Então, de menos 56, ela passa para menos 2 no limite da estratosfera. E é lá que nós podemos encontrar a nossa camada de ozônio. Nós falaremos com ela depois. Na terceira camada, nós podemos encontrar a mesosfera. A mesosfera ela está entre 50 e 80 km de altura. E é onde ocorrem os meteoros. Lá, a temperatura começa a diminuir, do início até o final da mesosfera, chegando até, no seu limite, a menos 100 graus Celsius. A quarta camada é a termosfera. O que seria a termosfera? Né? Vamos ver. É a camada que está entre 80 km e 500 km de altura. Então é muito alta. É lá que o ar
é praticamente inexistente. E desses 80 até 500, a temperatura dela vai aumentando, 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 até chegar a 1000 graus Celsius. Então, em vez de esfriar, lá é muito quente, né? É nessa camada de ar que recebemos a luz do Sol. E também encontramos a ionosfera. A ionosfera é a camada, ela está entre a termosfera e a mesosfera, tá? E ela é uma camada de íons que envolve o nosso planeta. Graças a ela, nós podemos ver também a aurora boreal, que são aquelas luzes que temos no norte, né? Muito bonitas, por sinal. E por último, nós temos uma camada chamada exosfera. A exosfera, ela vai de 500 km de altura até uma altura que nós não conseguimos medir. Nós não sabemos ao certo o limite dela. Lá, o ar é totalmente rarefeito, mas a boa parte da quantidade de ar que tem lá é composta por hidrogênio e hélio, né? 2 gases. Lá, temperaturas são baixíssimas, né? Então, antes estava aumentando e agora ela está diminuindo. Ela diminuiu e vai diminuindo com a ausência de ar, né? Então, a atmosfera possui camadas diferentes, cada uma com suas características, igual cebolas, né? Na próxima aula falaremos sobre a camada de ozônio e o efeito estufa. Mas por enquanto, nós vamos fazer a atividade que corresponde à página 102, questão 1 e 2, apenas 2 questões, para enviar até sexta-feira, dia 17. Lembrem, enviem para o meu e-mail, pessoal. Tá? É lá que eu vou responder as atividades de vocês. Então, novamente meu e-mail, prof.johnnyquimico@gmail.com. Obrigado e até a nossa próxima aula.